Olá, gente, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran, dessa vez com essa obra, A Força Total do Amor, do Robson Pinheiro, é uma obra de cunho espiritualista, em que o autor, Robson Pinheiro, para quem não conhece, ele escreveu diversas outras obras, e nessa obra mediúnica, segundo ele, vou ler aqui para vocês rapidamente o que ele diz. Ele diz o seguinte, que não havia como deter as lágrimas. Assim, Robson Pinheiro descreve seu primeiro contato com Teresa de Calcutá. Em mais de 35 livros mediúnicos, é o primeiro que traz a assinatura de um espírito com tal projeção. Então, segundo essa obra, a própria Madre Teresa de Calcutá, em espírito, vem escrever por meio desse autor, cuja mediunidade ostensiva traz, né, esse registro do depoimento dela, né? A gente sabe que existem muitos outros livros com a vasta biografia, documentários, filmes e reportagens a respeito da personalidade que mais depois, posteriormente, tornou-se a Santa Católica, né? Uma pessoa ímpar que passou aqui pela Terra e que deixou a sua marca, né? Principalmente em relação ao que diz respeito ao amor ao próximo e à ajuda humanitária. Então, ela é conhecida em todo o mundo. Segundo alguns relatos do próprio autor em outros livros, como Mulheres do Evangelho, que eu também já li, segundo esses livros, essas obras, Madre Teresa de Calcutá teria sido a reencarnação de Maria Madalena, aquela que viu Cristo, né, no terceiro dia. Posteriormente reencarnou com Teresa d'Ávila e depois com Madre Teresa de Calcutá, né? Então essas informações estão registradas nesses livros, nessas obras. E é muito interessante porque essas três personalidades trazem muita coisa em si em comum, que é a sua devoção e o seu amor incondicional, a sua entrega total ao Cristo, né? Essas três mulheres, em períodos diferentes, seguiram Cristo e principalmente colocam em prática aquilo que ele ensinou e vivenciou. Então, é uma figura que traz muito mistério e muitas coisas que podemos ainda hoje aprender com ela, né? Aliás, a humanidade como um todo. Bem, vou ler alguns trechinhos da obra. Esse livro eu ganhei ele tem muitos anos atrás, não lembro o ano, mas eu fiquei muito curiosa para conhecer, né, essa leitura. Tá com 3 anos mais ou menos, foi em 2017. E aí eu separei aqui alguns trechos para ler para vocês, né, do que essa obra traz. Vou ler aqui rapidamente uma pequena biografia dela para quem não a conhece, que Agnes, que era o nome dela, era uma jovem católica natural dos Balcãs, que era a origem dela. Teresa Fruto de Calcutá, cidadã do mundo, grande missionária, Nobel da Paz, figura inspiradora e controvertida. Teresa dos pobres, não apenas da Índia, mas de toda a terra. Teresa santa da escuridão, a iluminar os pobres de espírito. Teresa, impressionante espírito a iluminar nossos conceitos de vida, nossa prática cristã, nossa fé na vida, no humano, em Deus. Teresa de Calcutá dos pobres, dos homens e mulheres sedentas de amar. Gente, assim, essa obra ela é maravilhosa, né? Existem outras obras que falam a respeito dela, só que ela traz não só o aspecto da vida social dela, mas principalmente as questões, né, que levaram a amar realmente o outro, né, sem olhar a quem. E ela é o exemplo disso. Algumas palavras dela tá aqui também grafada no livro, muito famosa e conhecida. Vou ler para vocês aqui. Ela diz o seguinte, que por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, muitas pessoas a criticavam e questionavam que tudo aquilo que ela fazia em relação aos pobres, aos mais necessitados, era muito pouco, porque existia uma demanda enorme de pessoas. Só que ela dizia que pela consciência dela, se ela deixasse de ajudar aquelas pessoas, mesmo existisse uma demanda muito grande, né? Uma população muito grande, extensa de miseráveis, de necessitados, ela com certeza faria falta a muitas pessoas, né? Embora aquela atitude dela, para muitos, fosse uma atitude que não daria conta, né, da ajuda. Ela coloca algumas questões aqui, como frases, ela diz assim, os melhores professores, as crianças. E ela vai explicar por quê. Quando Jesus, né, dizia, vinde a mim os pequeninos,
esse termo de vinde a minhas criancinhas é um termo bem amplo, né? Não só pela questão que a criança é espontânea e sem maldade, aparentemente. Mas ela fala uma coisa que é interessante. Sob essa interpretação, segundo esse ponto de vista, posso afirmar que, entre meus pobres, conheci muitos adultos que eram verdadeiras crianças, mas encontrei também, em meio à pobreza e à miséria, diversas crianças como que transformadas em adultos sofridos, cuja esperança no ser humano se perdera em virtude do abandono, da falta de amparo e amor a que foram submetidas. Estas me ensinaram quanto preciso amar mais, doar-me mais, e trabalhar para eliminar a fome e a miséria de um mundo enfermo por causa da falta de amor. Então, com muita propriedade, ela pôde nos ensinar e nos mostrar que o que realmente adoece a humanidade é a falta de amor ao próximo, de atenção ao próximo, né? Então, essa busca desenfreada em relação ao poder, às posições, ao dinheiro, ou seja, essas buscas temporais, muitas vezes, terminamos esquecendo o sentido da vida, né? Por que estamos, né? E principalmente que a nossa estada aqui na Terra, por mais que tenhamos muitas conquistas e sonhos a realizar, ela é limitada, né? Ela é limitada. E muitas vezes nesse atropelo, nessa pressa, o próximo, o outro, passa muitas vezes despercebido, né? Enquanto falta muito em um lugar, abunda muito em outro. Então ela, né, com esse olhar sensível, né, como era a alma dela, nos trouxe lições grandiosas e imortais, né? Que realmente esse amor é capaz de curar toda a enfermidade do mundo. E ela conta aqui alguns relatos que, apesar da triste realidade com que ela se deparou em muitos recantos, ela disse que uma vez de passagem por uma prisão municipal, deu-se conta de que tinha a aprender com aqueles que eram prisioneiros do sofrimento. Encontrei ali pessoas riquíssimas, cuja dor e padecimento fizeram implodir seu lado criança. Maravilhavam-se com um simples aperto de mãos, com um abraço verdadeiro e apertado, com um ósculo que ganhava de alguém jamais visto. Abriam seu abraço como crianças espirituais que erraram mais por falta de educação e condução na vida do que por maldade propriamente. Então ela começa a mostrar aqui que tem coisas, né, que muitas vezes a gente não valoriza, né, que é a questão da afetividade, né, muitas vezes pela falta da afetividade, do amor mesmo, muitas crianças tornam-se verdadeiras pessoas que abraçam o crime por conta dessa orfandade, né, dessa carência, né, dentre outras coisas. E aí ela completa, né? Somente quem conviveu com as crianças de Deus, com os desiludidos, mas também esperançosos, é que pode ter uma visão do alcance do significado escondido nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Então, ela diz que muitas vezes precisamos deixar brotar, renascer, crescer em nós a criança divina que dissimulamos ou soterramos ao longo da vida. Gente, então assim, ela é uma filósofa, né? Então, além de uma religiosa, porque ela fez do amor ao próximo, né? Da vivência do amor ao próximo, da prática da caridade social, né? No seu mais amplo significado, mais sublime significado, a sua verdadeira religião, né? Então ela abraçou com muita devoção, né, cada pessoa que ela esteve, com muita sabedoria, com muita firmeza e muita determinação, e com muito sacrifício e renúncia, né? Então realmente uma alma muito sublime que passou, peregrinou aqui pela terra. Ela meio que fosse uma representação da divindade, né? Do que podemos dizer do melhor que temos de nós, do humano, aqui na Terra. Então ela exemplificou, né? Então precisamos sim desses exemplos maravilhosos. Não só ela passou que representou, como muitos outros, como Gandhi, como Irmã Dulce, dentre tantas outras pessoas que realmente amavam realmente o próximo dessa maneira, se entregando, né? Sem esperar nada em troca. E o que ela diz aqui, né? Que muitas vezes a gente soterra essa criança divina que está dentro de nós, né? Em busca desse ego desenfreado, né? Então, realmente esquece nessa essência. Para a gente aproximar aqui mais a leitura, ela fala outros conselhos que diz que o pior sentimento é o rancor, né? Quem não passou por situações de mágoa, decepção e rancor, né? Ela diz que tudo isso é por conta da falta de perdão, né?
E ela diz assim: a decepção e o veneno da raiva são capazes de arruinar a vivência interna. O rancor é uma raiva reprimida, oculta, mascarada e sofrida. É um processo muitíssimo venenoso que corrói gradativamente a alma, minando as resistências internas, né? Então, realmente, existem muitas doenças, né, do ponto de vista muito mais moral, que são muito mais corrosivas e letais, né? Que realmente nos prejudicam muito. Então, ela diz que de forma mais superficial, a raiva por si só pode ser um canal de protesto contra alguém ou alguma situação indesejável que não produza felicidade e satisfação. Quando o ego se sente ferido, quando a pessoa se sente ameaçada ou acuada diante de algo que a incomoda, é de se esperar, ao menos até certo ponto, que reaja com medo ou com raiva, dependendo da história pessoal de culpas e autopunições. Essa análise é válida se falamos da raiva pura e simplesmente. No entanto, o rancor já representa um passo além e mostra que aquela raiva inicial, teoricamente passageira, transformou-se numa ideia fixa, geradora de mal-estar, a qual gravita em torno da pessoa. Então, assim, ela conhecia a psique humana, né, com muita propriedade, né, falava de uma maneira, assim, muito prática, né, sobre essas questões. E aí ela diz que no Evangelho de Jesus oferece algumas pistas acerca de como lidar com esse tipo de emoção. Então, ela sempre está ali pautando a sua vivência, suas atitudes, desmascarando, né, a sociedade moderna, que busca muitas vezes a cura para tantas doenças, mas que está no próprio Evangelho essa receita ou essa medicação para a cura da humanidade, né? Porque realmente o mal da humanidade não é propriamente na parte física, mas é principalmente na parte emocional, espiritual. E muitas vezes, quando nos afastamos dessa parte, pelo que ela demonstra, né? Realmente nos afastamos da real cura. E ela mostra que no Evangelho, qualquer menção, sugestão para deixarmos de ser humanos, nem sequer está escrito que devemos aceitar tudo que se faz no mundo passivamente. Né? Ela quis dizer isso. Sem que externemos nossa opinião. Em certas circunstâncias, é natural inclusive, que sejamos levados a coibir o abuso, a injustiça e a corrupção. Então, ao mesmo tempo que o próprio Evangelho, que ela sempre tem uma maneira de pregar ele, diz lá que não é que a gente deve aceitar as coisas passivamente. Como aquilo lá mesmo diz, que, né, que se não fosse isso, né, não existiria a justiça, né, a coibição dos abusos, enfim. E ela diz assim: aliás, Cristo fez isso diversas vezes ao enfrentar escribas, fariseus e demais representantes do poder, né? O próprio Cristo se opôs, né, muitas vezes deu voz, né, à grande população que não tinha conhecimento, não tinha estima, não tinha um esclarecimento sobre as coisas, né? O próprio Cristo muitas vezes se impôs, né, em favor deles, deu voz a eles, né? Principalmente uma cena que marca muito o Evangelho, lendo isso aqui, é a daquela mulher que seria apedrejada, né? Então ele não foi passivo como os demais, não julgou, né, como os demais. Mas a partir daquele momento ele fez uma reflexão muito importante que ainda hoje, se a humanidade abraçasse realmente, né, aquela atitude dele, a gente veria que ainda hoje continuamos, né, sendo passivos, né, fechamos os olhos para as injustiças. E não é isso que o Evangelho prega, como ela tenta demonstrar aqui, né? E ela fala assim: o melhor remédio, o otimismo. Ela diz uma coisa tão interessante aqui, gente, que muitas vezes a nossa maneira de interpretar Deus e o Evangelho almeja a aprovação do juízo que faz a respeito de tudo, né? O remédio, ela diz assim, que ou você aprende de uma vez por todas a fazer, construir e descruzar os braços, ou então os 1001 conceitos de otimismo jamais curarão seu ócio, sua apatia e rebeldia contra a vida, Deus e o mundo. Remédio poderoso é a atitude de decidir, fazer, arriscar, erguer-se, caminhar, construir, não esperar, mas agir em tempo, realizando sua parte na hora certa, em vez de aguardar passivamente a ajuda de Deus, que vem no momento apropriado, mas jamais com a função de servir de mola para arrancar a pessoa no passo de mágica do torpor, da prostração, da falta de atividade, ou o que é pior, de vontade. Deus sempre ajuda, mas não sem requerer nosso esforço. Prefere nos encontrar ao meio caminho ou no fim dele, porém nunca inertes, esperando-o de braços cruzados. É esse o tipo de otimismo que defendo ser um remédio poderosíssimo para o progresso de todos nós no mundo, gente. Ela é uma mulher muito
muito lúcida, né? Muito racional. Então, ela tenta colocar o evangelho ou o discurso dela sempre na prática, né? Sempre ela preza a prática, né? E é isso que ela tenta demonstrar que o Deus dela, né? No caso, Cristo, é um Deus ativo e não um Deus passivo, né? E ele espera, assim, de nós que façamos a nossa parte, que a gente não fique esperando cair coisas do céu, mas que nós possamos ser esse milagre, né? Que nós possamos também agir em função do outro, né? E é isso que ele espera de nós, é isso que ela vem mostrar através desse livro. E ela coloca a mais bela de todas as coisas, o amor. Amor, palavra que foi exageradamente empregada, comentada, interpretada, discutida e profanada ao longo da história humana. Então ela vem dizer que esse amor, né, infelizmente, durante toda a humanidade, ele foi deturpado, né, na sua forma mais profunda. E ela diz que Paulo de Tarso fala do amor quase como uma vocação, um dom, algo mais divino do que a religião. Ele decanta o amor com tal esmero e cuidado que a transforma em ação, amor ágape, amor que realiza, que imuniza, que se consome em chamas, amor que enfrenta obstáculos, desafios, conceitos morais e o próprio tempo. Então, assim, gente, e ela coloca mais aqui, né? As línguas dos homens e dos anjos, ela vai interpretando o evangelho de uma maneira tão clara. Diz assim, que o amor como algo que supera as barreiras do nacionalismo, os limites da pátria e da religião, que em seu ímã é maior do que o conceito de nação, estado ou crença. E aí ela fala que o apóstolo trata-se do amor ético, o amor que não inveja, que não se vangloria, que não se ensoberbece. A ética do amor vai além, permite com consciência mais ampla. E o Sermão da Montanha, Paulo nos diz desse amor que excede a interpretação moral. Um tipo de amor que é mais excelente do que a esperança que anima a humanidade. Tem de ser mais que o amor eros, bem mais que o amor ágape. Terá de ser o amor spiritualis, cósmico, mais amplo do que nossas religiões no mundo podem traduzir até conceber. Muitíssimo maior em sua amplitude do que podemos entender, ao menos por ora. Há de ser o amor do quilate daquele que induziu o construtor do mundo, o verbo divino, a vir ao próprio mundo que erigiu e a misturar-se ao próprio povo habitante desse mundo, e mesmo assim não se confundir com ele. Então, ela termina dizendo assim, o que é o amor? Não se pode traduzi-lo. Para mim, em poucas palavras, é a força que me motiva, há mais de 2000 anos, a prosseguir em busca daqueles olhos e daquele olhar que um dia banharam minha alma com as claridades da Via Láctea, que encantaram o meu ser e arrebataram o meu espírito para sempre, o qual se encontra vencido e conquistado pela força eterna do amor. Então, esse livro que eu disse inicialmente, que era a Força Total do Amor, é a força eterna do amor. Então, ele quer dizer justamente isso, que foi esse amor que o Cristo deitou sobre ela, né? Transformando a vida dela, um amor complexo do que a gente possa ainda conceber, como eu disse no início, que ela teria sido a reencarnação de Maria de Magdala ou Maria Madalena, né? A prostituta. E que através daquele olhar do Cristo, que realmente ultrapassou todas as convenções sociais da época, né? Que nos veio mostrar o que é esse amor que a gente ainda não tem noção do que seja, né? E foi através desse amor que ela pôde resgatar, né, a sua vida inteira e transformar a sua vida inteira, né? Como ela diz aqui no final, que é até uma poeta também, né? Além de filósofa, é uma poeta, enfim, essa mulher ela é maravilhosa. E uma pessoa muito simples e generosa, né? Na forma como ela viveu a sua vida, como ela diz, né? Que foi aquele amor que encantou o ser dela e arrebatou seu espírito para sempre, o qual se encontra vencido e conquistado pela força eterna do amor, né? Então foi por conta desse amor que realmente ela conseguiu ser o reflexo, né, desse Deus de amor aqui na Terra, propagando esse amor, né? Ela foi uma forma de propagação desse amor, ela deu vazão para que esse amor pudesse, né, ao longo da eternidade, né, dos tempos e tendo a sua representatividade aqui na Terra, né? Tamanha foi o tocar dela, né? E aí, para fechar, entre várias palavras famosas que ela tem, ela retruca um homem e diz assim, o Senhor não daria banho a um leproso, nem por $1.000.000? Ela diz, eu também não. Só por amor se pode dar banho em um leproso. Desconcertante, veraz, contundente, emocionante. Esta é Teresa.
Se você a conhece, vai gostar de saber o que pensa. Se ainda não, prepare-se, pois você vai se apaixonar por Teresa e pela vida. E ela diz, né, que todas as palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. Então, gente, eu encerro por aqui a resenha literária de hoje, para vocês verem pouquíssimas palavras que eu falei aqui desse livro, né? Já foi um vídeo de 20 minutos, poderia ficar falando aqui mais. Para quem não conhece, pode ler esse livro. É muito gostoso, delicioso, traz reflexões maravilhosas, né? A gente lê ele daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. A gente vai ver que as reflexões são eternas, né? Então, para esse momento, né, que a humanidade tanto precisa, né? Como sempre precisou em todas as épocas, porque a gente tem memória curta e a gente esquece realmente de praticar esse sentimento, né? De nos imunizarmos realmente com ele. Então, está aqui A Força Eterna do Amor, do Robson Pinheiro. Obrigada, peço que vocês compartilhem, curtam, me sigam no From Almeida 76, para quem não me segue. E obrigada pela atenção de vocês, beijinhos, tchau, tchau.